normalmente a mudança, irmãos, ela demanda arrumar duas casas, uma que fica e a outra que você vai, né? Abençoado ao entrar e abençoado ao sair, né? Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: nós já cantamos a palavra de hoje inteirinha. E eu percebo que esse é um culto profético na nossa vida, amém, irmãos? Nós cantamos, irmãos, exatamente o que nós vamos pregar hoje. E eu acho que isso é uma bênção. E você pensa assim, quando você pensa, tem gente que pensa em mudança, porque tem mudança boa. Tem mudança boa. Tem gente que olha para a mudança e fala assim, puxa, que tormento, porque pode ser uma grande dor de cabeça, né, irmãos? Assim, embalar tudo que está guardado e coisas que estão na prateleira por muito tempo, e você cria um amor naquilo ali, e às vezes sua casa está organizadinha, né, cheirosinha, e você precisa fazer uma mudança. E ainda, irmãos, tem aquela expectativa dessa nova casa, dessa mudança, as incertezas que ela traz. Mas, queridos, como a gente falou que há mudanças que elas são para melhor. Elas trazem alívio, elas trazem uma sensação de conquista, de que você está conquistando, que você está indo além. E assim, fazendo um paralelo, irmãos, com o mundo espiritual, quando Deus nos move, quando Deus nos tira do comodismo e nos leva a ir além, e nos impulsiona a cumprir um propósito, nós podemos esperar o quê, irmãos? Diga comigo, grandes coisas. Quando Deus nos move, nós podemos esperar grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Eu creio, irmãos. Tem mudanças, irmãos, que Deus nos move para melhor. Sabe, irmãos, porque em Deus, toda mudança é para honrá-lo. E honrando a Deus, nós seremos herdeiros das suas bênçãos, porque seremos abençoadores. Aquele que herda a bênção se torna um abençoador. Sejam bem-vindos, queridos, à nossa série, então, O Peregrino. Eu orando e buscando uma figura na palavra de Deus, para que nós pudéssemos embasar essa palavra. Deus me levou a olhar um pouco para o chamado e a vida de Abraão. Nós vamos observar um pouco da vida de Abraão e você vai entender que todo encontro de Deus com o homem é para um chamado missionário. Diga comigo. Todo encontro de Deus com o homem. Vamos de novo. Todo encontro de Deus com o homem é para um chamado missionário. Você vai perceber isso na Bíblia toda. Deus encontrou com o homem, é para comissioná-lo para alguma missão. Então, irmãos, eu quero que você acompanhe comigo Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todos juntos, o final? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Por mais uma vez, abaixe sua cabeça, vamos orar, vamos pedir que Deus ministre no nosso coração. Amém? Senhor, nós nos colocamos aqui na total dependência do Teu Espírito, pedindo para que o Senhor nos ilumine nessa noite, nos traga a Tua palavra, ministre ao nosso coração, gere transformação e crescimento, Pai, nessa casa, na vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus nós clamamos, fala conosco, Senhor, porque ao ouvir a Tua doce voz, nós seremos transformados. Em nome de Jesus, diga amém. Amém, irmãos? Resumindo assim, irmãos, Abraão, ele
ao ouvir a palavra do Senhor, ele teve uma atitude, irmãos, ele foi obediente. Obediente. E sempre que Abraão ouvia a voz de Deus, quando a Bíblia começa a relatar a vida de Abraão a partir de 75 anos, e nós vemos que Deus falava com Abraão e ele adorava ao Senhor, ele edificava um altar. Então, Abraão ouviu a palavra do Senhor, ele foi obediente, ele edificou um altar, ele adorou ao Senhor. Sabe, irmãos, um princípio que a gente já começa a ver aqui: obediência e adoração andam juntas. Obediência e adoração andam juntas. Então, Abraão sai de viagem nessa mudança. Abraão era um homem de muitas posses. Abraão já era uma pessoa bem-sucedida, tinha muitos servos e tinha muitas posses. Então ele sai levando a sua comitiva toda, irmãos. E ele chega num lugar onde havia cananeus. E Deus disse para ele assim: essa terra será dos seus descendentes. Olha essa terra será sua e dos seus descendentes. E Abraão ouviu a voz do Senhor, e novamente Abraão adorou ao Senhor. Abraão, irmãos, ele era ciente da sua situação. A Bíblia mostra Abraão um homem temente a Deus, obediente a Deus, um homem cheio de fé. E Abraão entendeu que se Deus disse, Deus vai cumprir. Diga comigo, se Deus disse, Ele vai cumprir. E essa, irmãos, é a postura do peregrino. De confiar que não estamos em missão própria, mas estamos debaixo de uma missão que é maior que nós. Porque o peregrino é aquele que carrega consigo uma missão. E depois que Abraão separou ali as suas coisas de Ló, Deus disse novamente para ele: olha, levanta os teus olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Onde a sua vista alcançar, será sua e dos seus descendentes, da sua descendência. E ela será como o pó da terra. Aí, irmãos, você pensa comigo, cadê os homens que estão aqui? Abraão recebeu essa promessa com 90 anos. Pensa você, um homem de 90 anos, receber uma promessa de que a descendência dele vai ser gigante. Um homem velho já e alquebrado, e Deus fala para ele: olha, você vai ter um filho. Fala assim, como é que é isso aí mesmo? Sabe, irmãos, se Deus disse, Ele vai cumprir. Se a palavra é de Deus, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Não importa a circunstância, não importa a forma como você está, Deus vai fazer cumprir a sua palavra na sua vida, em nome de Jesus. Deus disse: olha, a sua descendência vai ser como o pó da terra. Levanta-te e anda por toda essa terra. E Abraão foi ali para junto de um lugar que chama Hebrom, e novamente ele adorou ao Senhor. E em Gênesis 15 diz assim: depois de algum tempo, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Diga para o seu irmão: e não tenha medo. Primeiro princípio, tenha fé, e depois não tenha medo. Tudo que o Senhor falou, Ele vai cumprir, irmãos. Deus e a sua palavra são um só. E nós confiamos no caráter de Deus, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu. Nós podemos pisar com a firme certeza de que Deus vai cumprir o seu propósito. Amém, irmãos? Então, não tenha medo. Deus disse: olha, eu sou o seu escudo e você tem recompensa. Você terá um filho. E Deus falou para Abraão novamente: olha as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas do céu? Assim como são as estrelas do céu, assim será a sua
descendência, você terá um filho, olha para o céu, conte as estrelas. E Abraão, queridos, ele creu no seu coração, e Deus fez um pacto com ele. Abraão ali ofereceu um sacrifício ao Senhor. Abraão trouxe das suas crias, e ele fez ali um altar ao Senhor, e novamente ele adorou o Senhor. Abraão cortou os animais no meio, queridos, e Abraão ficou ali, e Deus fez ele dormir por algum tempo. E depois Abraão dormiu. E Abraão teve um sonho de que a descendência dele sofreria alguns percalços. A descendência de Abraão ia passar por dificuldades, estando escrava no Egito por 400 anos, mas depois eles voltariam para o mesmo lugar e possuiriam aquela terra. Nesse momento, Deus se manifesta como uma tocha de fogo, ele passa por entre o sacrifício de Abraão e faz um pacto com Abraão ali. Quando o sol se foi, veio a escuridão, Deus se manifestou como uma tocha, passou no meio do sacrifício, selando uma aliança com Abraão naquele dia. E veja, queridos, a postura de Abraão. Ele foi obediente, ele foi disposto, ele foi um adorador e ele foi corajoso. Diga comigo: obediente, disposto, adorador, corajoso. Agora, queridos, como eu entendo que isso é para mim? Como eu entendo que Deus tem grandes coisas na minha vida? Será que Deus pode me escolher para grandes coisas, para grandes projetos? Eu quero que você venha comigo agora, nós vamos lá num texto de Mateus, que nós vamos falar um pouco daquilo que nós falamos aqui na conferência The Chosen. Nós vamos falar sobre aqueles que são chamados e aqueles que são escolhidos. Quem estava na conferência aqui? Dá um glória aí. Quem estava na conferência The Chosen e deu esse glória aí? Uai, irmão, você não estava aqui não. Vamos de novo. Quem estava na conferência The Chosen, dá um glória a Deus aí, poderoso, irmãos. Amém. Que bênção. Chamados e escolhidos. Olha, Mateus 22, de 1 a 14, Jesus conta uma parábola que diz assim: o reino dos céus é como um rei que ele preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu preparei o meu banquete, os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham então para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou muito irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos, digam todos, os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei lhe disse aos que serviam: amarrem-no as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todos juntos? Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe, irmãos, nós lemos aqui Mateus 22, mas esse entendimento ele começa no capítulo 29, quando um jovem rico chega para Jesus e pergunta: como eu posso herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: olha, você precisa cumprir a lei, você precisa ser meu discípulo. Jesus colocou para ele toda a questão e falou um adendo para ele: olha, você
venda, se você quiser fazer isso direito, se você quer ser perfeito no seu projeto, venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois você vem e me siga. A Bíblia fala que aquele jovem ficou muito triste, porque ele era uma pessoa de muitas posses, e ele se afastou e não quis seguir Jesus porque era muito rico. Sabe, irmãos, uma coisa que não dá para fazer, uma coisa que não dá certo é submeter o poder de Deus, submeter o Evangelho de Jesus às coisas desse mundo. Não dá para fazer isso. O Evangelho, ele não conecta as pessoas em coisas, mas o chamamento de Cristo e o trabalho, a missão de Jesus como um peregrino nesse mundo foi reconectar as pessoas de volta a Deus, de volta ao Pai. O trabalho de Jesus não foi ensinar as pessoas a ter coisas. O trabalho de Jesus era mostrar o reino de Deus, apresentar o reino de Deus e conectar as pessoas novamente de volta a Deus, queridos. Porque o homem, a partir do pecado, ele se apartou de Deus. O propósito de Jesus é para que as pessoas entendam que elas são herdeiras com Cristo. Quem aqui é herdeiro com Cristo? Diga então, eu sou herdeiro com Cristo de todas as coisas. Sabe, irmãos, o propósito de Deus é para que as pessoas entendam que elas são herdeiras de Cristo em todas as coisas. E sabendo disso, transicione o nosso coração de ter para ser. O propósito de Deus é transicionar o nosso coração de ter para ser. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Sabe, irmãos, Deus sempre, desde sempre, o Evangelho, ele vem chamando, ele vem comissionando, ele vem escolhendo aqueles que são os eleitos de Deus para realizar a sua obra. E quando nós falamos de chamados e escolhidos, nós estamos falando de uma coisa, diga comigo, conduta. Nós estamos falando de conduta, quando falamos de chamados e escolhidos. Nós estamos falando, sim, de um perfil de pessoa que se posiciona de forma diferente. Ele se posiciona como escolhido. E você já vai saber se você é chamado ou escolhido. Sabe, queridos, porque não se trata de alguém melhor ou pior do que o outro. Mas sim, trata-se da resposta ao chamado de Jesus a cada um de nós. Não é um Deus te chamando num cantinho, falando assim, olha, meu tesouro, lembra do Chaves? Quem lembra do Chaves? Eu não sei o nome do personagem, mas é falar para a mãe do Kiko, assim, meu tesouro, vem aqui, não se misture com essa gentalha, né? Não é Deus te chamando num cantinho, assim, vem cá, fiozinho de ouro, você é especial, você é melhor que os outros, vou te dar uma carteirinha de escolhido, porque você é cheirosinho. Não é assim que funciona, queridos. Não é Deus que te dá um título, é você que se posiciona, somos nós que nos posicionamos, amém, irmãos? Amém? Então, o que significa ser chamado? Chamado ou convidado. Sabe, queridos, essa palavra chamado, chamada, ela é usada em vários contextos da palavra de Deus. E trata-se de um convite para todos nós. Todos nós fomos convidados. Um convite que nos leva a ir além. Além de uma vida vivida para nós mesmos. Um convite para ser discípulo de Jesus, para seguir os passos de Jesus. É um convite, irmãos, para passar a eternidade com Ele. Sabe de uma coisa que nós precisamos, queridos, é ter convicção do nosso chamado. Quem aqui tem convicção do seu chamado? Nós precisamos, queridos, ter a firme convicção do nosso chamado. Sabe, irmãos, então é necessário uma coisa. Na parábola, a palavra diz que era necessário só aceitar o convite. Mas eu perguntei aqui na conferência que quem é que já recebeu um convite de casamento e olhou assim e falou, casamento, vou não. Quem se lembra? Quem estava aqui? Aí teve um irmão que estava bem ali e falou assim, eu já fui convidado para ser padrinho e não fui. Falei, rapaz, você tem muita fé. Você é fera.
e nem em Jerusalém achei fé como essa. Aí ele falou, eu perdi o amigo. Mas você foi convidado para ser padrinho e não foi. Assim, olha, mais a parábola de Jesus poderia ser sobre você. Um chamado, um convite que é para todos, irmãos. Mas tem gente que, como da parábola, que recebe o convite, que recebeu o convite, mas não foi na festa, ignorou o convite. O convite, ele estava feito, a festa estava preparada, não era necessário, queridos, levar nada. Mas muitos não aceitam o convite. Mas o ponto central da parábola indica uma outra coisa. O que se esperava, era uma conduta adequada àquela ocasião. Uma conduta adequada, uma postura respeitosa com o anfitrião. Quantos perceberam isso na parábola? Era necessário uma conduta diferenciada. Era necessário roupas adequadas. Qualquer um, irmãos, que tenha a chance de ouvir o Evangelho e tomar uma decisão sobre se tornar ou não discípulo de Jesus, é considerado um chamado. Muitos são chamados, muitas pessoas recebem o convite. Sabe, irmãos, Jesus deu aos discípulos a tarefa de fazer outros discípulos, em Mateus 28. Mas quantos realmente se tornam esses poucos escolhidos? O que significa ser um escolhido? Diga comigo, ser escolhido é aceitar o convite e priorizar a agenda do noivo. Guarde isso no seu coração. Ser escolhido é aceitar o convite e priorizar a agenda do noivo. É estar disposto, queridos, lá como Abraão, a dizer sim ao chamado, a responder, eis-me aqui. Dizer sim, Senhor, ao chamado e depois segui-lo com a vida de discípulo. Irmãos, Deus nos chama, mas aqueles que são escolhidos são aqueles que aceitam de todo o coração o convite e as suas condições. Os chamados, eles são muitos, mas os escolhidos são aqueles que se posicionam. Digam comigo, os escolhidos são aqueles que se posicionam. Amém, irmãos? Pense comigo, por que poucos são escolhidos? Por que poucos são escolhidos? Porque muitos não querem pagar o preço. Muitos não querem pagar o preço. Irmãos, a razão pela qual é difícil é que temos que abandonar o nosso egoísmo, muitas vezes o nosso conforto, a nossa comodidade. Deus sempre estará mudando a gente. Talvez não de uma forma física, mas aqui dentro, no coração. Deus sempre estará promovendo mudanças, irmãos, para quebrar o nosso velho homem, para que a nova criatura se manifeste, os atributos de Deus sejam manifestados na nossa vida. Quantos dizem amém? Muitas vezes, queridos, Deus vai fazer isso com a gente, tirar a gente da nossa comodidade, para que a gente abandone os próprios desejos. Sabe, irmãos, 1 Pedro 2:11 diz assim, amados, olha, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de forma exemplar entre os que não creem, assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão que seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. O Pedro falou, estou divertindo vocês, pela missão que vocês têm, porque vocês são peregrinos e forasteiros nesse mundo. Não misturem as coisas, não misture ter com ser, não misture chamados com escolhidos. Sabe, queridos, muita gente pode falar assim, mas o preço é muito alto. É mesmo, o preço é alto. Quem já descobriu que o preço é alto? Tem um preço aí, irmãos, para pagar.
O preço é alto. Eu preciso, Deus vai me mudar, eu vou ser outra pessoa. Não, queridos, mas você vai ser uma nova criatura, um novo você. Deus vai te fazer novo. Sabe, irmãos, Abraão teve o seu nome mudado por Deus. Deus acrescentou uma letrinha ali. Assim, agora você tem algo mais, querido. Ele passou de Abrão para Abraão. Era o mesmo Abrão, mas agora Abraão, que agora carrega algo de Deus. Agora ele carregava, irmãos, uma missão, sabe? Um destino diferente estava agora dentro dele. Um destino diferente que estava agora enxertado nele, vivendo nele, atuando nele, se movendo nele, direcionando ele. Quantos querem ser recriados por Deus e andar em novidade de vida? Irmãos, eu quero isso. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para essa igreja. Andar em novidade de vida. É o mesmo Geisler, mas ele está diferente. Agora ele carrega uma missão. Agora ele não vive para ele mais. Agora ele vive para Deus. Agora ele está carregando algo dentro dele que é muito mais precioso. Agora, quando é que eu começo? Quando é que eu posso começar? Será que eu estou muito jovem? Será que é para depois? Será que eu já deveria ter começado? Eu te digo, querido, o convite está aberto e a hora é agora. A hora é agora. Vem agora como você está. Nenhuma qualificação, segundo a parábola, era exigida, era necessária para ser chamado. O convite era para todos. Na parábola, o rei enviou os seus servos para todos os tipos de pessoas. Não importa qual seja, sabe, irmãos, o nosso ponto de partida, ou quem nós somos, quais são os nossos conhecimentos, os nossos talentos, ou qual é a circunstância que eu estou vivendo agora. Talvez muita gente fale assim, não, Deus, eu estou passando muito problema, deixa para depois. Deixa eu resolver os meus problemas, depois eu dou atenção para as coisas do reino. Quem te chamou é quem te capacita. Quem te chama é quem te capacita, querido. Seja como Abraão, não tenha medo. Entre por fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, queridos. Nós temos um chamado nesse lugar. Eu tenho plena convicção de que Deus está aquecendo os nossos corações nesses dias para cumprir esse chamado e essa missão em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a coisa que determina se somos ou não escolhidos é como nós respondemos ao chamado. O profeta Zacarias disse, olha, diga ao povo, profetizando, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim. E essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Igreja do Senhor, volte-se para Deus, volte os seus olhos para Deus, olhe para Ele, foque nele, porque nele, querido, está a nossa esperança, o nosso chamado, a nossa unção. É nele, queridos, é tudo nele, por meio dele, para Ele. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra do Senhor para nós. Que o nosso coração esteja completamente, queridos, voltados para Ele, amém, irmãos? Para Deus, para o chamado. Então, eu sou o escolhido. E agora? Agora é o seguinte, queridos, se você é escolhido, mova-se em direção à promessa, amém? Mova-se em direção à promessa. Diga para o seu irmão, mova-se em direção à promessa. Mova-se em direção à promessa. Josué 1, 6, 7 diz assim, esforça-te, tem bom ânimo. Eu sou escolhido, e agora? Esforça-te, tem bom ânimo. Fazer força, esforçar-se é necessário.
A gente comentou aqui na conferência, olha, o que te dá dignidade? Fazer força. Quando a pessoa fica muito velha, muito velhinha mesmo, o que ela perde? Ela perde massa muscular, ela vai perdendo sua força. Perdendo massa muscular, ela vai perdendo músculo. E o que dá dignidade para essa pessoa? Fazer força. Quanto mais força ela fizer, mais energia ela vai ter, mais dignidade ela vai ter, mais tempo ela vai ter de qualidade de vida. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, esforça-te e tenha bom ânimo. E dá um sorriso para ele. Esforça-te, tenha bom ânimo. Queridos, o que é necessário para ficar de pé? Força, não é? Amém? Segundo, se você é escolhido para se entregar. Você é escolhido para se entregar. Eu sou escolhido para me entregar. Se nós somos escolhidos, então é necessário uma entrega. Então, a questão aqui, irmãos, é o seguinte: nós morremos para tudo que é nosso. Me diga, irmãos, Deus pode te provar como Ele fez com Abraão? Você está pronto para ser provado como Ele fez para Abraão? Com Abraão? Será que Deus tem todo o nosso coração? Será que o nosso coração está totalmente entregue para Deus, para cumprir esse chamado? Sabe, irmãos, quantos Isaques nós temos na nossa vida? Deus pode pedir os nossos Isaques. Deus pode nos provar até os limites da nossa fé. Aquele que se posiciona, queridos, como escolhido, ele não terá outra opção além de se entregar a Deus de todo o coração. Vou dizer de novo para ver se você consegue engolir e dizer um amém. Amém? Aquele que se posiciona como escolhido não terá outra opção além de se entregar a Deus de todo o coração. Amém? Sabe, irmãos, e dizer: Deus, tudo é teu. Tudo é teu, a minha vida é tua, o meu tempo é teu, o meu trabalho, a minha família, tudo que sou, tudo que eu tenho, são para ti, são para servir a Deus. Sabe, irmãos, Paulo escrevendo aos Gálatas, Gálatas 2:20 diz assim: olha, eu fui crucificado com Cristo. Então, assim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé. Onde? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe, irmãos, para aqueles que são escolhidos, quem capacita é Deus. Quem nos capacita é Deus. Sabe, irmãos, porque a carne não capacita a gente para nada. Não é verdade? Mas o Espírito Santo é o grande capacitador das nossas vidas. O Espírito Santo nos capacita para nos posicionarmos como escolhidos. O Espírito Santo é aquele que faz toda a obra necessária em nós para que nós possamos suportar as tribulações, para que nós possamos suportar a dor, para que nós possamos avançar. É Ele que trabalha em nós. É Ele que gera em nós as mudanças necessárias para que nós possamos cumprir o chamado que Ele mesmo nos comissionou. Sabe, irmão, ser escolhido não significa que você é melhor, mas sim que você vai pagar um preço maior por amor a Deus. Ser um peregrino significa que você já encontrou o seu destino, que você já tem um destino, que você já tem um lar, que você já tem uma casa. Mas até você chegar lá, você carrega uma missão, você carrega um tesouro. E é diferente de uma pessoa que é nômade. O nômade é diferente do peregrino. O nômade, ele vive vagando a terra em busca de uma casa, em busca de um lar, e sem, talvez, nunca encontrar um lar que o satisfaça. Mas o peregrino, ele já encontrou o seu lar. Quem aqui já encontrou o seu lar?
nós já encontramos o nosso lar, queridos. Um peregrino é aquele que já encontrou o seu lar celestial e agora ele descansa dessa busca e vive em missão. Ele vive agora carregando consigo o maior número de irmãos junto com ele. Sabe esse irmão que está do seu lado? Você vai ver ele lá no céu. Fala assim, meu irmão, nós vamos juntos para o céu. Nós vamos passar uma eternidade juntos. Me aguenta aí. Me suporte em amor, porque nós vamos passar uma eternidade juntos. Fala para ele, e é muito tempo isso. É muito tempo. Sabe, irmãos, agora nós podemos descansar dessa busca e viver essa missão, carregando conosco a maior mensagem, a mensagem mais poderosa do universo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E depois que nós cumprimos, irmãos, a nossa peregrinação, a gente vai para onde, irmãos? A gente volta para casa. Amém? A gente volta para casa. Quem aqui já assistiu ao filme O Livro de Eli? O Livro de Eli. O Livro de Eli, irmãos, ele resume muito bem aquilo que nós estamos falando aqui. Se você quiser assistir um bom filme, assista o filme O Livro de Eli. Eli é um peregrino que vive em missão. Sabe, irmãos, Deus transformou a vida de Abraão. Abraão significa grande pai, mas Abraão significa pai de multidões. Pai de multidões. Deus transformou Abraão em Abraão, de um nômade para um peregrino, para que ele pudesse possuir uma terra que Deus prometeu a ele. E no final, ele foi chamado amigo de Deus. O Tiago relatou isso em 2:23. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. E ele até foi chamado de... Quem aqui quer ser amigo de Deus? Amigo de Deus. Fala assim, você é amigo de Deus. Precioso para Deus, amigo. Abraão, irmãos, ele foi transformado de alguém que vive buscando alguma coisa, para alguém escolhido para viver com um propósito. Sabe, irmãos, Deus resolveu chamar um povo de seu, e começou lá em Abrão. Você já imaginou se Abrão tivesse dito não? Ah, Deus, aqui está muito bom. Eu estou numa terrinha aqui mais ou menos, eu já tenho muitas posses, eu estou sossegado, Deus me deixa em paz aí. Escolhe outro. Mas Abraão, queridos, prontamente foi obediente e adorou ao Senhor. Abraão foi chamado de pai da fé. E eu te pergunto, como você está vivendo a sua vida? Você está vivendo a sua vida como nômade ou como um peregrino? Você vive ainda em busca, numa busca, e você não sabe quando isso vai acabar? Sabe, uma vez uma pessoa, ela saiu do nosso convívio porque ela falou assim, não, eu quero me encontrar. Eu não sei muito bem quem eu sou, eu estou numa busca interior, eu não me achei ainda, eu quero me encontrar. Até hoje ele não se encontrou, queridos, faz muito tempo. Porque um nômade, ele busca fora de Deus respostas para a vida. A gente nunca acha respostas fora de Deus, queridos. Porque os grandes questionamentos humanos, nem a gente sabe responder. Sabe quem tem a resposta? Deus tem a resposta. A palavra de Deus é resposta, queridos, para a nossa vida. Quer saber quem é você? Busque em Deus, busque na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Tenha o seu momento devocional.
E você vai descobrir que nós somos, diante de Deus, nós somos muito pequenos, muito ignorantes. E às vezes a gente faz perguntas como a de Jó. Às vezes a gente entra em questionamentos com Deus. Quem aqui já entra em questionamento com Deus? Fala, Deus, alguma coisa está errada. E Deus está falando assim, está tudo certo aqui no céu, meu filho. Fica sossegado que vai dar tudo certo. Somente creia e você verá o poder de Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus tem respostas para a nossa vida. Sabe, muita gente vivendo inquieto, cheio de incerteza, sempre buscando se achar, sempre buscando se encontrar, se encaixar na vida. Mas parece que ainda está faltando alguma coisa. Você já sabe se é chamado ou escolhido? Sabe, irmãos, eu oro para que o Espírito queime o seu coração nessa noite. E que ele vire uma chave aí dentro de você para ativar o peregrino que está aí dentro. O peregrino que está aí dentro de você, aguardando a resposta para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua missão. E para que você entenda hoje que Deus tem planos para você. Mas é preciso de um posicionamento. Quantos querem se posicionar nessa noite? Em Deus, dizer, Deus, pode plantar o chamado dentro de mim, que eu vou ser um peregrino nessa terra. Sabe, irmãos, não estou falando que você vai mudar para longe e sair, e não é isso. O peregrino, onde ele está ciente da sua missão. Você está em casa, você tem uma missão. Com sua esposa, você tem uma missão. Com seus filhos, você tem uma missão. No seu trabalho, você tem uma missão. Ah, mas eu ando de busão. Dentro do busão, você tem uma missão. Olha, dá até uma música. Onde você estiver, no avião, você tem uma missão. Onde você estiver, a chama, o fogo, precisa estar ardendo no seu coração, para que você tenha certeza, para que você tenha respostas para aquelas pessoas que não têm respostas, que ainda estão procurando se achar, que são nômades, que não têm respostas para a vida. Deus tem planos, mas é preciso de posicionamento. Amém, irmãos? Terceira, outra característica é que o peregrino vive pela fé. Irmãos, Deus precisa nos ensinar a viver pela fé. Deus precisa nos ensinar a viver pela fé. Sabe, irmãos, Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão teve fé para ouvir a voz de Deus e se mover em direção ao chamado que recebeu. Porque fé é certeza. É confiar no caráter de Deus. Porque se Ele chamou, Ele vai abrir os caminhos. Amém, irmãos? Se Ele chamou, Ele vai abrir os caminhos, Ele vai suprir, Ele vai orientar, Ele vai proteger o propósito. E mais, o peregrino manifesta o fruto do Espírito. Diga comigo, o peregrino manifesta o fruto do Espírito. Sabe, irmãos, ele é testemunha. Jesus chamou os discípulos para serem as suas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os... Não importa onde você estiver. Entenderam isso aqui, irmãos? O peregrino, não importa onde ele está, ele sempre tem uma missão, porque ele já tem a resposta, ele já sabe do seu lar, ele já descansou, e por isso agora ele pode trabalhar. Entenderam isso aqui, irmãos? Ele descansou na sua busca, agora ele pode trabalhar por aquele que o chamou. Amém, irmãos? Amém? O peregrino, ele manifesta o fruto do Espírito, ele é testemunha, ele é uma referência. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, no trabalho, as pessoas, quando estão com dificuldades na vida, ou problemas espirituais, problemas familiares, elas falam assim, procura o fulano que ele é crente. Quem aqui? Procura o fulano lá que ele é crente. E aí veio te procurar. É assim, queridos. É assim que Deus vai fazer com a gente. Você vai virar uma referência no seu trabalho.
Olha, procura o fulano, procura o irmão. Por quê? Porque ele vê em você alguém que é uma referência. Alguém que vai trazer uma palavra que vai ajudar aquela pessoa. Alguém que pode direcionar. Alguém que pode apontar um caminho. Você pode ser referência. Você pode ser um peregrino. Você pode levar a mensagem de vida para as pessoas que estão à sua volta. Amém, irmãos? Seja um peregrino. Sabe o que a igreja precisa hoje, irmãos? Pessoas focadas na sua missão. Pessoas focadas na missão. Sabe, o nosso propósito aqui é trazer você para um foco de missão, um foco missionário. E graças a Deus, irmãos, porque tudo que a gente intenta fazer aqui, nós temos resposta dos irmãos. E cada vez, queridos, nós vamos crescer mais, porque aqui nós dizemos glória a Deus por isso, porque temos pessoas fiéis. E eu estou olhando para vocês agora. Porque aqui nós temos uma igreja fiel, gente que responde. Tem trabalho? Tem gente para trabalhar. Graças a Deus, Deus tem mandado pessoas para essa seara. E nós estamos muito felizes, irmãos, porque tudo que nós precisamos fazer, os irmãos sempre estão de prontidão. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui. Mas cada dia mais, irmãos, nós precisamos de focar na nossa missão, amém, irmãos? Cada vez mais nós precisamos ser pessoas direcionadas pelo Espírito, gente que ora, gente que é intensa, gente disposta, pessoas cheias do Espírito Santo. Quer saber se você é chamado ou escolhido? Quem aqui quer saber se é chamado ou escolhido? Porque a resposta é uma pergunta. E a pergunta é essa aí. Você quer saber se você é chamado ou escolhido? Leia a pergunta, por favor, irmãos. 3, 2, 1. Responda para você. Como você vive a sua vida cristã hoje é a resposta para essa pergunta. Como você está vivendo o seu chamado hoje? Como você responde a Deus sobre a missão de ir fazer discípulos? Quem aqui entende que tem promessa de Deus? Deus já falou com você? Como você está respondendo isso hoje? É a resposta para a pergunta se você é chamado ou escolhido. Porque ser chamado ou escolhido é uma questão de postura, amém, irmãos? De postura, como você se posiciona diante do chamado de Deus. Como você vive a sua vida cristã hoje? Está aí a resposta. Porque é a sua conduta, irmãos, que define se você vive como chamado ou escolhido. Como você é em casa, como você é no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos, na igreja. Qual é a importância ou qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é a importância do culto para você? Como você lida com a sua liderança? Sabe, irmãos, o que muda é a postura. Você pode passar um culto inteiro olhando para o celular. Esses dias a gente estava acompanhando o avivamento, que eles estão chamando de avivamento de Asbury, em Kentucky. Quem acompanhou aqui? Só eu? E naqueles dias, eu fui atender a um evento, e eu fiquei muito triste naquele evento. Porque as pessoas estavam em pé na hora do louvor, e quando assentou e o pregador começou a fazer a exposição da palavra, irmãos, na fileira que eu olhei, estava todo mundo no celular. Eu estava no fundo. Eu não conseguia ver 2 fileiras, 3 fileiras para frente. Mas a fileira que eu estava no fundo da igreja, na mesa de som. Irmãos, na fileira que eu olhei, todo mundo estava no celular. Eu vontade de chutar, irmãos, aqueles iPhones assim, voando assim para cima. Assim.
Que tristeza, irmãos. Para que você vai cultuar num lugar desse se você vai para ficar no celular? Não adianta, irmãos. Qual é a intensidade, qual é a resposta dessa pessoa para ir num culto a Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso, e não dar a Ele, queridos, tudo, de rasgar o coração e entrar na presença de Deus, assim, irmãos, de cabeça, de dar de ponta. Qual é a motivação do nosso coração, queridos? E eu fiquei triste com aquilo, e eu fiz uma comparação. Enquanto muitos escolhidos preferem a presença do Senhor, preferem estar num lugar de oração, de ambiente de adoração, de contrição, de arrependimento, de confissão de pecados. Tem muita gente que não está nem aí para a presença de Deus. Chamados e escolhidos. Nômades e peregrinos. Ninguém vai saber que você é escolhido até que você se manifeste, irmãos. Não existe um perfume que você escolhe na prateleira, o perfume de chamado, o perfume de escolhidinho, cheirinho, bom perfume de Cristo. Não é algo que você escolhe na prateleira, queridos. Ninguém sente que você é filho de Deus até que você manifeste os atributos de Deus. Romanos 8,19 diz, olha, a natureza criada aguarda, com grande expectativa, o que, irmãos? Que os filhos de Deus sejam, manifeste-se, filho de Deus, adorador, manifeste-se onde você estiver com atributos de Deus. Seja um filho de Deus onde você estiver. Leve essa identidade, esse DNA de filho de Deus onde você estiver. Que as pessoas olhem para você e digam, esse verdadeiramente é um filho de Deus. Porque tudo que você falar, tudo que você fizer, todas as suas atitudes vão mostrar o Pai. Jesus falou, eu estou aqui para revelar o Pai. E quem me vê, vê o Pai. Pronto, irmãos. Tem muita gente vivendo, sabe, uma vidinha de crente que não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. A agenda de Deus, irmãos, ela não atrasa. Jesus está às portas. Jesus vem em breve, queridos. Nós precisamos correr. Nós precisamos correr com a nossa missão. A nuvem de Deus, queridos, está se movendo e você decide se você vai ficar embaixo dela ou não. Mas tem gente, sim, que decidiu. Como eu vejo muitos irmãos nessa casa, como a gente vê lá nos Estados Unidos. A gente vê que tem gente que quer queimar de amor por Deus, que quer entregar de todo o coração, que quer dar a sua vida. Sabe, irmãos, eu quero cumprir o meu chamado e no final dizer como Paulo. O Paulo falou para Timóteo, olha, eu combati um bom combate. No final de tudo, eu terminei a corrida, guardei a fé. Sabe, irmãos, peregrino é aquele que vai trazer consigo pessoas através do seu testemunho. Através do seu testemunho. Sabe, está na hora de dizer para todo mundo que o nosso lar não é aqui. Nosso lar é celestial, nosso lar é eterno, nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui provisoriamente como peregrinos e forasteiros, como Pedro, na epístola de Pedro, ele falou, olha, eu advirto vocês são peregrinos e forasteiros. Não somos daqui, nossa casa não é aqui. Nossa casa é no céu, queridos. Sabe, está na hora de dizer para todo mundo isso e mostrar para as pessoas que não adianta procurar resposta nas coisas desse mundo. O peregrino vai ser aquele que ensina a olhar para Deus e enxergar nele as promessas, as possibilidades, queridos, a salvação, perdão, amor, libertação, poder, a vitória, a restauração, o propósito, a vida abundante.
a unção, a capacitação, o fim da busca humana por algo que faça sentido nessa vida. Que nessa noite, queridos, nós possamos decidir aqui, nos vestir com as vestes nupciais, como o texto diz. Com vestes brancas, sabe, adequados na presença de Deus, priorizando a agenda de Deus, a agenda do noivo, dando importância para aquilo que realmente importa. Decida hoje, querido, mudar a sua conduta diante do banquete que Deus preparou desde a eternidade para você. Irmãos, tem festa no céu esperando por nós. Tem festa no céu esperando por nós. Decida hoje, querido, sim, que não importa onde você esteja, você será um anunciador das boas novas. As boas novas de Jesus, tendo a certeza, a convicção que a recompensa do peregrino está no céu. Quando a gente veio para cá, a gente recebeu uma palavra dessa. A gente muitas vezes busca a resposta quando a gente está muito triste. E nós recebemos uma palavra de um pastor que, olha, não existe recompensa aqui. A nossa recompensa está no céu. Não significa que não podemos ser abençoados, queridos. Não é isso. A recompensa de verdade, galardão, não é aqui, é no céu. Amém? Nós temos recompensa no céu, tem festa no céu esperando por nós. Jesus estava anunciando um reino dos céus. Nossa realização terrena, irmãos, é o seguinte, é saber que se eu viver para trazer um pecador a Cristo, eu não vivi em vão. Eu vou ser responsável por levar alguém junto comigo para essa jornada até a minha casa. Porque é o seguinte, irmãos, se eu estou indo para casa, quem me seguir vai chegar onde, queridos? Em casa. Eu estou indo para casa, quem me seguir vai chegar onde? Em casa. Fique de pé. Fique de pé. Meu desejo é que cada um dos irmãos aqui leve muitos irmãos de volta para casa, amém? Quem aqui quer levar muita gente de volta para casa? Quer celebrar, quer esperar